Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Muito bem. Meu pastor, vamos lá, eu tava dando aqui uma passada nas perguntas do programa anterior, mas tem umas perguntas aqui, essa semana aqui, essas perguntinhas estão, hein, meu pastor? Eu tava rindo sozinho aqui. Eu já sorri bastante. Eu também, eu tava rindo aqui sozinho. Muito interessante. Eu tava aqui, eu abri o programa aqui rindo sozinho, eu falei, meu Deus do céu, mas vamos lá, né? São as perguntas, e como o nosso querido pastor sempre faz, ele manda a pergunta na íntegra, ele não tira nada, meu. Inclusive, eu acho que nem as correções de português, se tiver, acho que ele tira, ele manda na íntegra mesmo. Eu só retiro assim, nome de gente. Sim. O pastor fulano disse. Sim. Né, o que for comprometer pessoas, mas no mais a pergunta tá na íntegra, então vamos lá. Então vamos lá, pastor, vamos para essas perguntas do programa anterior? Vamos sim. Muito bem. Antes de tudo, então, deixa eu avisar o pessoal que está chegando aqui na rede hoje, mais uma vez. Aliás, essa semana muita gente chegou aqui na Rede 316. Essa semana rompemos os 50 mil downloads, viu, pastor? Rompemos os 50 mil downloads e muita gente chegando, e hoje não diferente, muita gente chegando aqui, né? E as pessoas falando que estão ouvindo a rádio, que gostaram demais, que estão surpresas, né? Tem alguns aqui dizendo que se surpreenderam, gostaram demais, né? E que estão divulgando na lista deles de pessoas, né, que estão aí plugadas junto com a gente e tal. Então eu tô vendo aqui que muita gente mesmo chegando aqui na rede. Então, para você que tá chegando aqui na rede, toda sexta-feira nós temos esse bate-papo com o nosso mestre, doutor, pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador. É o nosso quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. É um quadro campeão de audiência aqui na rede, né? E então, para você que tá no Brasil, fora do Brasil, que tá ouvindo-nos, que tá chegando aqui na rede essa semana, então, aumenta o volume do teu rádio, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E hoje nós vamos estar falando daqui a pouquinho, né? São perguntas diversas, não é isso? O tema de hoje, ou não? É isso mesmo, né? Isso mesmo, é perguntas diversas. Não, é que eu vi. Sim. 4 temas. Isso, então, exatamente. Eu vi foi os temas aqui, aí fiquei na dúvida. De repente veio uma dúvida aqui. Eu digo, mudou aqui no negócio Mas é isso mesmo. Então, perguntas diversas daqui a pouquinho, né? Normalmente ele responde sobre um tema, mas hoje são vários temas que ele vai estar aqui respondendo. E sempre dentro da explanação dele do dia, na semana seguinte, vem perguntas a respeito do que ele falou, né? Então, por exemplo, agora são perguntas do programa anterior. Então a gente vai ler as perguntas do programa passado, que foi o Cântico dos Cânticos, que, né? O livro impróprio, o livro proibido, enfim, é o que, né? E aí ele respondeu a várias perguntas. E hoje vieram as perguntas, claro, do programa anterior, que era muito esperado mesmo, né? Inclusive, diga-se de passagem, bateu o recorde de perguntas, né? Na semana passada, né, pastor? Foram muitas perguntas. Então, para você participar, se você quiser participar, né, desse quadro, mandando perguntas para o pastor ou perguntas do que ele vai explanar daqui a pouquinho, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Você vai mandar pelo e-mail, não é aqui no meu WhatsApp, tá bom? Então, no Gmail do pastor, você vai poder mandar as suas perguntas aí para que ele possa estar respondendo dentro do quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Mais uma vez, repetindo, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail do nosso querido pastor. E daqui a pouquinho a gente vai estar falando também da loja dele, loja virtual com os livros e algumas coisas mais que já tem lá na loja. Então daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso. Mas antes, vamos para as perguntas do programa anterior. E a primeira já posso mandar aqui, meu pastor? Pode sim. Aliás, vou mandar, são 4, né? São 4 perguntas. Eu vou mandar, não, 4 não, são 5, né? 5 perguntas. Eu vou mandar todas as 5 e aí o senhor depois vai sequentemente respondendo. E a primeira é a seguinte: pastor, eu nunca ouvi um sermão sobre o livro Cântico dos Cânticos. Sou crente há muitos anos e penso que não gostaria de ouvir.
Meu professor da EBD diz que nem o nome de Deus aparece nesse livro. Essa é a primeira. A segunda é a seguinte: eu percebi que o Senhor forçou muito a interpretação dos Cânticos dos Cânticos, afirmando que trata de relação sexual de um casal humano. Não creio assim. O que o Senhor acha de quem entende que seja um livro sobre Jesus e a igreja? É a segunda. A terceira é a seguinte: pastor, venha pregar na minha igreja sobre esse livro. O senhor viria? Será que é uma igreja de muçulmanos? Não, né, gente? Então, querendo armar uma casinha pro pastor, não, né? Então, isso não é uma ameaça, é um convite de verdade mesmo, né? Isso não é uma ameaça, não. Meu Deus. A próxima é a seguinte. Essa é interessante. O Senhor exaltou tanto o beijo e ainda falou sobre beijo na boca. Eu acho. Aí, pastor, que tem um telefone aqui não é de Jesus, não, que tá tocando aqui, ó. Companhia telefônica ligando na hora errada. Desculpe, meu pastor, eu vou repetir aqui. A quarta. O Senhor exaltou tanto o beijo e ainda falou sobre beijo na boca. Eu acho que é falta de higiene. Não fale sobre isso, não, pastor. Essa é a quarta. Eu vou levar esse assunto para o pastor Egnaldo Pinheiro, é o nosso psicólogo, né? Para ver o que ele diz a respeito disso aí. Quando é o programa dele? É na quinta-feira. Eu gosto de ouvir. É, na quinta-feira, é legal. A quinta e última pergunta, meu pastor. Pastor, o senhor poderia repetir a diferença entre metáfora e eufemismo? Por que o senhor não fala em um programa somente sobre figuras de linguagem na Bíblia? Essa é a última. Vamos para frente, meu pastor. Então, veja bem, a primeira questão é de uma pessoa que nunca ouviu um sermão sobre o Cântico dos Cânticos, lamento, e não gostaria de ouvir. Lamento mais ainda, mas é a opção dela, né? Agora ele diz, ou ela, que o professor da EBD ensinou que no Cântico dos Cânticos nem o nome de Deus aparece. Então vamos por etapa. Primeiro é que a leitura da Bíblia é como um alimento. Como o alimento que você toma para o seu sustento em casa todo dia. Levantou, tomou seu almoço, à noite sua sopinha, quem gosta de jantar, é um alimento. Mas toda alimentação deve ser balanceada. A gente não deve comer qualquer coisa ou comer somente uma coisa, né? Eu só como coisa verde, daqui a pouco vai ficar verde, igual um calango, né? Então, quem sabe explicar isso melhor seria uma nutricionista, né? Um nutricionista poderia explicar isso bem. Então, a Bíblia é o alimento da alma do crente, é o alimento para o coração do crente, né? Eu gosto tanto daquela palavra de Jeremias no capítulo 15, ele diz: acharam-se as tuas palavras. Ele está falando com o Senhor. Acharam-se as tuas palavras e eu as comi. Alguém achou as palavras de Deus e Jeremias disse: eu as comi. E as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Que coisa linda. Isso é alimento balanceado. Então, quando a gente despreza um livro da Bíblia, qualquer livro da Bíblia, esse alimento da alma, esse gozo do coração, não vem bem balanceado. Qualquer livro que seja desprezado na Bíblia faz falta à vida espiritual e ao crescimento do crente. Eu preguei
já faz alguns meses, Welber, em uma igreja, e me foi solicitado falar sobre Judas. Eu até tomei como surpresa, né, que alguém quisesse ouvir uma série de sermões sobre Judas. Mas o pregador gostava do livro, leu o meu livro sobre Judas, e então eu fui pregar lá. E então um crente me disse: eu sou visitante aqui, vim para essa conferência, mas eu nunca ouvi um sermão baseado no livro de Judas. Aí eu digo ao nosso irmão, o irmão que fez a pergunta: leia esse livro de Judas, por exemplo, e veja quanta falta ele faz a um crente, porque ele nos ensina tanta coisa maravilhosa e nos ensina a entrar numa batalha. É Judas quem nos fala sobre essa batalha, a batalha da fé. E então a fé aqui não é essa fé pessoal. Quando Judas diz a pelejar pela fé, uma vez por todas entregue aos santos, ele não está falando sobre essa fé pessoal. Ele está falando sobre o corpo de doutrinas da igreja. E de onde a igreja tira o corpo de doutrina? Da Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, sem desprezar qualquer livro, qualquer texto, qualquer versículo. Então, às vezes você tem que ler alguns livros cheios de nomes, cheios de genealogia. Mas eu tenho costume, eu sei, eu não vou dizer, que maravilha, hoje eu vou ler um livro que só tem genealogia. Mas eu adotei o costume de dizer: Senhor, é a tua palavra. Esses nomes estão aí, porque o Senhor quis que esses nomes estivessem aí, e esses nomes vão ser referência para muitos outros contatos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Uma vez o diretor da Missão Hebraica de Cleveland, quando ele ainda morava no Brasil, ele traduziu um livreto sobre a história de um judeu que aceitou a Cristo como Salvador. E ele mandou esse livro para eu revisar. Eu fiz a revisão. É um livreto, me encantou. Sabe como aquele homem aceitou a Cristo? Ele recebeu um evangelho de Mateus. Alguém passou na rua, deu um evangelho, aqueles judeus ortodoxos. Ele enfiou no bolso com medo que alguém visse. Foi para casa, esperou dar a noite, todo mundo dormindo. Ele se isolou num canto lá e começou a ler. Quando ele abriu o Novo Testamento, estava lá a genealogia de Jesus. Ele começou a ler a genealogia. Ele disse: toda essa gente é a família de Jesus, e se converteu. Então, porque a genealogia é a carteira de identidade do judeu. Então, o homem se converteu lendo uma genealogia. Por que essa genealogia estava lá? Porque Deus quis que ela estivesse lá. E então, cada palavra da Bíblia é uma palavra de Deus. De modo que, ao ler, ao comentar, no caso de traduzir, revisar. Uma vez eu fiz parte de uma comissão de revisão e eu recebi um livro e no outro dia a equipe já estava cobrando o livro. Digo: não dá para mim não. Aqui tem que ser revisada cada palavra de Deus. É como está escrito em Deuteronômio: o homem não vive somente de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Agora, quando a pessoa afirma que o professor de EBD
diz que no Cântico dos Cânticos não é mencionado o nome de Deus, eu confesso que eu fico um pouquinho preocupado, porque a mim me parece que nem o professor, nem o irmão leram esse livro para afirmar uma coisa dessas. Então, como é que eu posso falar bem ou mal de um livro que eu nunca li? Por exemplo, em Cântico dos Cânticos 8:6, a chama do amor, e o livro trata de amor, a chama do amor é uma verdadeira labareda do Senhor. Sabe qual é o nome que está aí? É o nome inefável de Deus, é o tetragrama sagrado, aquelas 4 letras que ninguém sabe pronunciar. É inefável, é impronunciável, é o nome de Deus que aparece no livro dos Cânticos. Então, há sim o nome de Deus, e este livro que o irmão disse que não gostaria de ouvir e que o seu professor disse que não tem o nome de Deus, é tão santo quanto os demais 65 livros, é tão inspirado, né? Aconselho ao irmão de todo o coração a leitura desse livro, de todos os demais, com a finalidade de se alimentar com um alimento balanceado da palavra de Deus. Está faltando alguma coisa no seu crescimento espiritual se algum livro da palavra de Deus foi desprezado. Vamos para a segunda. Alguém percebeu que eu forcei a interpretação do Cântico dos Cânticos ao afirmar que o livro trata da relação sexual de um casal humano. E diz, não creio assim. A pessoa não crê que o livro trata da relação sexual de um casal humano. Eu também não foi eu que falei isso. Agora ele pergunta, o que o senhor acha de quem entende, por exemplo, que o livro Cântico dos Cânticos é sobre Jesus e a igreja? Vamos lá. Então, talvez haja, assim, um pequeno descuido, engano, equívoco na questão da forçação de barra na interpretação do livro, porque talvez, se o irmão ou a irmã puder voltar a ouvir o programa da semana passada, vai descobrir que eu falei muitas coisas além da relação sexual. Não foi só a interpretação seria forçada se eu só falasse sobre a relação sexual do casal, mas eu falei sobre muitas coisas. Eu falei sobre a relação entre um casal humano. E essa relação não se limita somente à relação sexual. O casal, não vive só fazendo sexo. Há muitas outras coisas para o casal fazer. E isso é relação. Agora, num certo sentido, toda relação entre dois sexos é uma relação sexual, mas que não significa efetivamente, diretamente, o sexo. Então, no livro há elogios, há promessas de amor, há o homem falando sobre os cabelos, sobre a cabeça, sobre os olhos, sobre o nariz, sobre o pescoço, sobre o corpo, sobre os seios, sobre as coxas, sobre os pés, sobre todo o corpo da mulher dele. E ele também falando, e ela também falando sobre ele, com detalhes também. Então, a questão é
não é forçar a interpretação, afirmar que o livro trata da relação entre um casal humano. Toda a relação entre um casal humano. Agora, essa é uma interpretação. E é a interpretação que eu tenho adotado. Agora, há intérpretes que entendem de maneira diferente. Por exemplo, como o ouvinte citou, há sim uma interpretação de que o livro trata da relação entre Jesus e a sua igreja. Eu sei que há isso aí. É porque os intérpretes são livres. Eles são livres. Há muitas interpretações adotadas por diferentes grupos a respeito desse livro e a respeito de todos os livros da Bíblia. E a questão é que não existe uma unanimidade de interpretações sobre tudo que está na Bíblia. Ninguém vai conseguir isso. Recentemente, o nosso livro, A Ceia do Senhor, eu citei o Dr. William Barclay. Ele disse: ninguém nunca vai escrever um livro sobre a Ceia do Senhor que seja uma unanimidade. Por quê? Porque há interpretações diferentes. Então, na verdade, a questão é de respeitar a interpretação, a liberdade do intérprete, né? E dizer assim: olha, eu respeito essa interpretação, mas eu não concordo. Então, há boas coisas em outras interpretações do Cântico dos Cânticos, sim. E a gente seleciona, a gente pinça, né? Tudo que é bom. Examinai tudo, diz Paulo, para reter o que é bom. Então, para mim, o livro trata da relação entre um casal heterossexual humano e não apenas da relação sexual desse casal. Pastor, venha pregar na minha igreja sobre esse livro. O senhor ouviria? Vou, com todo prazer. Quando o convite chegar, né, do pastor, eu prometo agendar, né? Porque, dentre outras bênçãos que eu recebo pregando aqui e ali, eu recebo a bênção de conhecer novos irmãos. Aquela velha estatística que já falei aqui, não sei se ela já está atualizada, a cada dia, 70 mil pessoas no mundo inteiro aceitam a salvação em Jesus Cristo. Então, nós, eu e você, Welber, estamos ganhando hoje 70 novos irmãos até o final do dia. Então, quando eu vou para uma igreja nova, eu estou conhecendo alguns desses, né? Desses irmãos que já foram salvos e outros que estão sendo salvos. Então, quando o pastor mandar um convite, eu vou, sim, com muita alegria. O Senhor exaltou tanto o beijo, né? Eu exaltei o beijo. Falei sobre beijo na boca, mas a pessoa disse: isso é falta de higiene. Eu falei sim, exaltei sim, irmão tem toda a razão, mas só exaltei aquilo que a Bíblia também exalta. A Bíblia exalta o beijo, ensina o beijo. A Bíblia ensina a beijar. Paulo, o apóstolo, falou sobre um beijo que ele chama de santo. Ósculo santo, ou ósculo de amor. Ósculos. Ósculo é uma palavra grega que significa boquinha, porque a pessoa, quando vai beijar, faz um bico, né? De alguma forma. Então, ósculo significa boquinha. Então, a Paulo diz que os crentes devem se cumprimentar com um beijo santo, né? Um abraço, um beijo santo no rosto, entre homens e mulheres, depende da espontaneidade da pessoa,
beijar os irmãos na família, as irmãs, beijar o pai, beijar a mãe, com afeição, com gratidão, não é? Com fraternidade. Assim também fazer na igreja, que é a família maior, porque é a família de Deus. Então, agora, beijo na boca não é ósculo santo. Não é para chegar na igreja beijando todo mundo na boca. Beijo na boca é para o casal. E também é ensinado na Bíblia. E não é falta de higiene. Aliás, a palavra beijo, que aparece no Cântico dos Cânticos, é juntar duas bocas. A palavra juntar duas bocas. Então, o beijo no Cântico dos Cânticos, este livro inspirado, que faz parte do cânon, esse livro ensina que o casal se beije na boca. E não é falta de higiene. Né? Eu não vou me delongar muito sobre isso por causa do tempo, mas eu tenho 2 depoimentos de 2 médicos aqui, que eu vou ler para vocês. Estou abrindo aspas. Pode parecer estranho, é um médico falando. Mas na boca humana há aproximadamente 800 tipos de bactérias. Essas bactérias são permutadas durante o beijo na boca. E isso acaba aumentando as defesas naturais do organismo em um processo que se parece com uma vacina. Um beijo na boca é como uma vacina. É parecido com uma vacina que produz defesa para o organismo. Então, eu passo defesa para minha mulher passa defesa para mim. Casais que se relacionam há muito tempo, continua o médico, tendem a possuir micro-organismos parecidos, ou seja, estão preparados para lidar com infecções. O beijo na boca prepara a pessoa para se defender de infecções. Agora, é claro que essa pessoa, diz o médico, essa troca saudável, é preciso que as pessoas cuidem da higiene oral, escovando os dentes, tratando as cáries, mas usando fio dental, como os dentistas aconselham, ensina. A minha dentista ensina, doutora Fátima Malvar, ela ensina a escovar, a passar o fio dental e outros recursos para coibir tártaros e outras coisas dessa natureza. Agora, um outro médico disse assim: dar e receber beijos na boca é uma forma de reduzir a ansiedade, de melhorar o humor e aumentar a sensação de prazer. Isso acontece porque o beijo na boca reduz hormônios relacionados ao estresse, aumenta a serotonina e a ocitocina, que são responsáveis por sensações como bom humor, bem-estar e prazer. Então, beijo na boca não é anti-higiênico. Há muitos outros benefícios além desses que eu citei. Portanto, só é anti-higiênico o beijo na boca para quem não tem higiene. Não estou falando com o ouvinte, eu estou explicando a questão. Beijar na boca é falta de higiene. Então, se uma pessoa não cuida dos dentes, vive cheio de cáries, não faz uma boa escovação, não usa fio dental como os médicos recomendam, isso aí tudo bem, é anti-higiênico. E finalmente, a Bíblia não exalta nada que faça mal ao ser humano. 5, a última. Pastor, o senhor poderia repetir a diferença entre a metáfora
e eufemismo, e a pessoa sugere: por que o senhor não fala somente sobre figuras de linguagem na Bíblia em um programa? Ok. Então, a metáfora que aparece muito na Bíblia é uma figura de linguagem que compara duas coisas diferentes, que estabelece uma comparação entre duas coisas diferentes. Então, por exemplo, quando o rapaz diz assim: fulana é uma gata, isso é uma metáfora. Ele não está dizendo que fulano tem 4 patinhas, tem rabo, tem aquelas orelhas de abano, tem aqueles bigodes para cima. Ele está dizendo que ela é uma menina bonita. Ou quando uma menina diz: mas ele é um touro. O que está falando? Está falando que ele é um cara forte, não é? Que chama a atenção dela pela força física, né? Então, comparação entre duas coisas diferentes, isso é metáforas. E há muitas metáforas na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus diz: eu sou a porta. O que é a porta? A porta é uma folha de madeira, né? Que abre para uma pessoa entrar. Ali, aquela porta que está lá no fundo está aberta, né? Então, o que essa metáfora está dizendo é que Jesus é a entrada, é o acesso para Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém adentra a presença do Pai se não passar pela porta que sou eu. Jesus é a porta, não é? Então, por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 49, pegue um tempinho para ler esse capítulo 49. Veja que maravilha. Ele está repleto de metáforas. Começa com Rúben. Jacó está falando sobre os 12 filhos. E começa com Rúben. Rúben é desmedido como as águas. Olha que figura maravilhosa. Ele é descompensado. Ele é um tipo que não exerce controle sobre seus impulsos. Por isso que ele teve uma relação sexual com a esposa do pai, que não é a mãe dele, porque Rúben é filho de Lia. E então, por causa disso, ele perdeu a primogenitura que foi passada a José. E então ele e a preeminência a Judá, porque o Senhor Jesus procede de Judá. Então, Rúben é como a água. Rúben é uma tromba d'água. Então, isso é uma metáfora, descomedido como a água. Agora, como as águas. Agora, leia, tire um tempinho e leia Gênesis 49. Eu aconselho essa leitura. E vá descobrindo e marcando as metáforas que aparecem lá. Judá é um leãozinho. Olha, é um leãozinho. Não tem 4 patas, nem juba, né? Ok. Agora, o eufemismo é diferente da metáfora. Aliás, confundir figuras de linguagem atrapalha a interpretação, compromete a interpretação. Falamos sobre isso no dia que falamos sobre Jesus e a mulher samaritana, quando um pregador confundiu eufemismo com metáfora. Então, isso compromete perigosamente a interpretação. Então, eufemismo é diferente da metáfora, porque é uma tentativa de abrandar a aspereza do original. De modo que, em vez de eu dizer Maria morreu, fulano, Maria morreu,
e a pessoa toma aquele susto, né? Eu digo, Maria descansou no Senhor. Se ela é uma crente, não é? O Senhor Jesus não quis assustar os apóstolos, por isso que ele disse, Lázaro, nosso amigo, dorme. E eles entenderam que estava dormindo mesmo. Se dorme, Senhor, está salvo. Mas Jesus apôs uma explicativa, uma inserção explicativa. Não é inserção, porque está no texto, mas foi explicativa. Ele disse, Lázaro, nosso amigo, está morto. Então, ela abranda, né? Quando Paulo diz aos que em Jesus dormem, mas literalmente ele está dizendo os que em Jesus já estão no cemitério. Dorme, cemitério é lugar de dormir. Por exemplo, quando Moisés, autor do Gênesis, diz, Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz um filho. Olha, ao pé da letra, o que é que esse versículo está dizendo? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente estende a mão para a pessoa, aperta a mão da pessoa, sacode assim e diz muito prazer. Então, literalmente, Adão encontrou com Eva, apertaram as mãos, ele disse muito prazer, ela disse muito prazer e ela engravidou. Isso é uma interpretação literal. Agora, o eufemismo é que nos ajuda aqui. Então, Adão teve uma relação sexual com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho. É a mesma coisa do leito sem mácula, lá em Hebreus capítulo 13, leito sem mácula. Leito sem mácula é a relação sexual dentro do casamento heterossexual. E a sequência do versículo nos ajuda a entender também assim, porque diz, quanto aos impuros e aos adultos, Deus os julgará. De modo que qualquer relação sexual fora do casamento heterossexual é motivo para julgamento de Deus se não houver arrependimento e confissão. Então, agora, sobre o assunto que a pessoa, irmão ou irmã, levantou para falar sobre figuras de linguagens na Bíblia, o ideal é aquilo que o pastor Herbert toda semana está falando, mandar uma pergunta por e-mail, e nós colocamos essa pergunta na programação e responderemos. Agora, lembre-se que a pergunta, mesmo que seja uma figura de linguagem, tem que ser baseada em pelo menos um versículo que a pessoa precisa compreender melhor. Meu irmão, eu penso que é mais ou menos por aí, respondendo sobre essas recorrências da semana passada, todas muito interessantes, agradáveis, respeitosas, e Deus abençoe aqueles que estão acompanhando o nosso programa. Maravilha. Bom, faltando 9 minutinhos para as 11 horas em Brasília, 9 minutos faltando para as 11, estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, no nosso quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Então, meu pastor, antes da gente passar lá para as questões do dia, né? Hoje nós vamos estar falando sobre assuntos diversos, né? Inclusive os temas hoje, jejum, também sermão de casamento, também vamos falar um pouco sobre Davi e Mical, algumas dúvidas que surgiram aí, e ainda amarrando Satanás, né? Esses são os temas de hoje dentro das nossas questões diversas, que será o que vai ser tratado daqui a pouquinho. Mas antes, a gente vai aí para os nossos comerciais. Os nossos comerciais internos, né, pastor? Como é que tá a sua agenda esse fim de semana, meu pastor? Você vai estar onde? Vai estar em Salvador mesmo? Eu tô com uma sequência de 4 ou 5 igrejas aqui. Salvador, Grande Salvador. Sim.
mas agora eu peço desculpas, mas eu não estou lembrado qual é a igreja que eu vou dormir. Mas vou estar em alguma igreja. Vai estar ministrando. Se não estiver em alguma, estarei na minha. Batista do Garcia. Muito bem. Mas Deus tem me dado, o Elber, uma agenda abençoada e abençoadora, ouviu? Sim. E é a minha alegria, meu prazer pregar, escrever, trabalhar aqui na Rede 316. São bênçãos. Eu e a Dulce estávamos ouvindo um médico falando sobre pessoas da nossa idade que não fazem nada e acabam tendo problemas. Sim. E até depressão, e alguns até morrem. Não é? E Deus nos deu, assim, a mim, a ela, uma agenda tão cheia. E é uma agenda que nos dá prazer. Eu tenho a alegria de sentar aqui para falar com meus irmãos, para responder. Nem sempre vou estar à altura daquilo que eles perguntam, mas eu tenho prazer e procuro ser sincero, procuro seguir o ensino da palavra de Deus e reconhecer o direito do meu irmão de concordar, de discordar, né? Até que se aborrecer, não tem problema, pode se aborrecer, porque a ira a gente tem que deixar ela sair, né? Tratar com ela, né? Tratar com ela, Então, isso nos faz bem, né? Isso nos faz bem. Tenho prazer em sentar aqui. O nosso livro, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, já vai nos próximos dias para a editora. Opa! Um livro com 150 páginas, uma capa bem parecida com o logo da Rede 316. Que legal. Os meninos aí, o William, o Luiz, estão me ajudando com isso, mandando esses motivos aí para a minha sobrinha Luísa Moura, que é designer, a fazer mais uma capa. Essa capa da Ceia do Senhor foi ela que fez. Essa é uma capa das mais lindas dos meus livros. Então a capa vai ser bem parecida com esses motivos que atraem tantos irmãos da Rede 316. Então, o próximo estudo Desvendando, nesse domingo, em nossa casa. Domingo passado suspendemos, em virtude da viagem para o Congresso de Casais, lá em Ribeira do Pombal. Mas esse domingo, às 16h30, estaremos aqui em nossa casa para orar com quem vier. Ao lado do Colégio 2 de Julho. Todo mundo sabe, o Colégio 2 de Julho no Garcia, número 536. Agora, eu quero mandar uma saudação lá para a Ribeira do Pombal, aquela igreja tão fraterna, tão amorosa. Eles cuidaram da gente ali como prioridade, com desvelo, com alegria, todo o tempo. O pastor Tiago e a irmã Edna se desvelaram por nós, a família dele, cada um dos membros daquela igreja, muitos irmãos ali, visitantes naquele congresso, missionários da Junta de Missões Nacionais estiveram lá durante a programação, e muita gente daquela igreja já acompanhava a Rede 316, e um número maior foi acrescentado depois dessa semana ali, pela graça de Deus, para acompanhar essa boa rádio tão abençoadora, e também o nosso programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Rogo as bênçãos do Senhor sobre os nossos queridos irmãos ali e os nossos queridos ouvintes. E lhe passo a palavra, meu irmão, para a nova etapa, né? Os assuntos do dia de hoje.
Muito bem. E lembrando que o livro A Ceia do Senhor, né? Ainda tá na loja virtual do Pastor Pedro Moura, né? Você pode procurar lá Pastor Pedro Moura, né? A loja virtual dele lá no Google, você vai achar, e também através do e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com. você pode adquirir esse último, que foi aí o mais recente lançamento do Pastor Pedro Moura, A Ceia do Senhor, né? E em breve desvendando textos difíceis da Bíblia, é isso? Muito bem, então vamos lá, vamos para nossas perguntinhas do dia, né? Para as nossas questões do dia. Como a gente falou hoje, vai estar falando os temas, né, que serão abordados: jejum, sermão de casamento, Davi e Mical e amarrando a Satanás. A primeira pergunta, pode mandar, meu pastor? Pode, por favor. Então vamos lá, vou mandar todas, né? São 8 perguntas e aí a gente deixa o senhor responder de uma por uma sequencialmente, sem interrupções. Ok. A primeira é a seguinte: pastor, há líderes que pregam, ensinam e praticam o jejum, mas há outros que até condenam essa prática. Como o irmão entende isso? A número 2, o senhor pratica jejum? A número 3, mas Jesus chamou os praticantes de jejum de hipócritas. A número 4, que livro o senhor recomendaria? A de número 5, seria possível o senhor falar um pouco sobre Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25? O que significa deixar pai e mãe? Em seu livro Manual do Autor do Casamento, o senhor disse que é abandonar. E onde fica o honrar a teu pai e a tua mãe? A de número 7, porque um casamento que tinha tudo para dar certo, como o de Davi e Mical, deu tão errado? E como explicar que Mical ficou estéril? E a 8ª, pastor, Satanás é um anjo, um espírito. Como amarrá-lo? Eu não contesto o versículo em Apocalipse 20, embora deseje ouvir uma explicação, mas contesto pessoas na minha igreja e outras que vivem amarrando o demônio. Há pessoas com esse poder? Essa é a pergunta, a última pergunta aí, meu pastor. Devolvo para o senhor a palavra. Então tá bom. Então os irmãos perceberam que são questões distintas, não é um tema só, como o Elber já falou no começo. Há ocasiões em que agrupamos pequenas perguntas e damos o nome de questões diversas, para a gente abordar, como hoje, 4 temas, não é? O jejum, um sermão de casamento bíblico, o casamento desastrado de Davi e Mical, ao que suscitou aquilo, né? Aquela guerra de cônjuges, e finalmente uma pergunta interessante, todas são, mas uma pergunta sobre Satanás, não é? Como é que se amarra um anjo, como é que se amarra um espírito? Porque há pessoas que amarram Satanás, amarra aqui, outro amarra ali, amanhã outro amarra lá, etc. Então, como é que a gente explica isso? Isso é doutrina falsa? O que é isso? É desconhecimento da palavra de Deus? É não saber o que é um anjo? É pensar que anjo é aquele que a gente empurra para lá e ele cai? Coisa dessa natureza, não é? Então, então são assuntos diversos, questões diversas. Vamos à primeira, que é há líderes que empregam, ensinam e praticam o jejum, mas há outros que condenam essa prática. Então a pessoa me pergunta assim: como o irmão entende isso?
Eu entendo, irmãos, que tudo quanto Jesus ensinou deve ser praticado pelo crente, individualmente, e pela igreja coletivamente. Então, há coisas que não podem ser praticadas coletivamente. Por exemplo, o batismo não pode ser praticado coletivamente. O batismo é pessoal, enquanto a ceia é coletiva. Então, mas o jejum pode ser praticado individualmente, pode ser praticado pela igreja. A nossa igreja tem uma prática de reservar dias para jejum e às vezes assim, e com tipos distintos de jejum. Por exemplo, há um jejum em que a pessoa abre mão de uma refeição. Há outros que a pessoa abre mão da refeição do dia todo. Há outras pessoas que têm problema de saúde, só pode fazer algum tempo, alguma coisa, etc. Há orientação para tudo. E a gente vai mostrar um livrinho aqui que pode ajudar sobre tudo isso, inclusive sobre pessoas que têm problema de saúde. Então, observe que quando Jesus fala em jejum, em Mateus 6, por exemplo, Jesus fala sobre 3 virtudes cristãs. A primeira delas que ele fala é boas obras. Boas obras é uma virtude cristã que deve acompanhar o crente. Agora, a outra virtude é a oração. É outra virtude. E a outra virtude, a terceira, nessa sequência de Jesus, é o jejum. Ninguém deve praticar boas obras para ser salvo. Pratica-se boas obras porque se é salvo. Efésios 2, 8, 9 e 10. Leia com cuidado isso. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Então, boas obras não salvam. Oração também não salva. Nós não somos salvos pela oração. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Novamente, Efésios 2, 8, 9, 10. Não somos salvos pelo jejum. Não. O jejum é um expediente para me trazer para mais perto de Deus, para a confissão. Jejum não é para passar fome. Jejum é para eu me abster de um direito que Deus me deu de me alimentar, para consagrar aquela hora, ou aquelas horas, aquele dia, ou aqueles dias, a um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais pessoal, intransferível com o nosso Deus. Então, o jejum pode causar tristeza, o jejum pode levar a frustrações, o jejum pode levar a pranto, e essas coisas todas vêm de Deus através do seu Espírito. É claro que uma vida de boas obras é uma vida que agrada a Deus, e a vida de boas obras tem um modelo que é Jesus. Por isso que a Escritura diz: Jesus andou por toda parte fazendo bem, praticando boas obras. Mas Jesus não precisava de salvação, não Salvador. Ninguém vai a salvação não é uma conquista, nem por boas obras, nem por oração, nem por jejum. A salvação é uma outorga. Pela graça sois salvos, por meio da fé em Jesus Cristo.
Então, mas observe aqui agora, quando eu disse que tudo que Jesus ensinou deve ser praticado pelo crente, observe que em Mateus 6, Jesus diz: quando jejuardes. Jesus entende que há um tempo em que o crente deve jejuar. Jesus não disse se jejuardes, mas quando jejuardes. Então, a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ensina um jejum. E o capítulo mais importante sobre o jejum em toda a Bíblia é Isaías 58. Isaías 58, marque em sua Bíblia, é um capítulo sobre o jejum. E nesse capítulo, há ensino sobre o que é jejum e sobre o que não é jejum. Sobre o jejum que agrada a Deus e o jejum que não agrada a Deus. E há um momento que eu acho tão lindo nesse capítulo de Isaías 58, em que ele define o jejum que Deus escolheu. A definição que ele dá sobre o jejum que Deus escolheu é soltar as ligaduras da impiedade. É por isso que eu disse que pode frustrar, pode decepcionar, pode trazer tristeza, pode trazer pranto, porque é uma forma de desatar as ligaduras da minha impiedade, do meu coração perverso e enganoso, da minha mente que se multiplica em assuntos que ofendem a santidade de Deus. Então, eu recomendo aqui, como a pessoa pediu, eu não sei onde a pessoa vai encontrar o livro O Jejum Mudou Minha Vida. Andy Anderson, O Jejum Mudou Minha Vida. Esse livro foi traduzido por um pastor PhD em teologia, lá em Flórida, porque esse livro foi um best-seller da Broadman Press, aquela editora batista lá de Nashville, Tennessee. E então esse livro foi traduzido pelo Dr. Jim Lloyd Moon, e ele me deu a tradução para eu fazer a revisão do português. Então, Dr. Andy, que já está na glória, trata do que a Bíblia, a ciência médica e líderes cristãos, líderes espirituais, ensinaram sobre jejum à Igreja de Cristo. Então, ainda nessa sequência de que há líderes que condenam a prática do jejum, eu digo que os profetas e os apóstolos eram todos jejuadores. Grandes líderes evangélicos praticaram o jejum, ensinaram não somente a prática, mas a doutrina bíblica do jejum. Há uma doutrina bíblica do jejum. E o maior de todos os líderes, Jesus, era jejuador. Só de uma vez ele jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. Elias também jejuou. Então, jejum é uma prática ensinada, a prática do jejum é ensinada sob doutrina bíblica. Jejum não é um meio para eu morrer de fome, mas agora eu vou passar fome, vou fazer um jejum. Jejum é um meio de abrir mão de um direito dado por Deus para estar perto de Deus. Jesus, a vida de Jesus era uma vida
perto de Deus. O Pai sempre está comigo. O Pai sempre está comigo. Jesus estava sempre em comunhão com o Pai. Então, a vida de oração de Jesus é fantástica. Para quem quiser copiar essa vida dele. Então, a vida do crente não deve contradizer o seu jejum. Isso aí agora é outro problema. Jejua muito, mas a vida dele, a maneira como ele age na igreja, então Jesus fala tanto do que faz, pratica boas obras, quanto do que ora e quanto do que jejua. Para os três ele diz que eu posso fazer tudo isso e ser um hipócrita. Então, quando trata de boas obras, ele diz, não sejais como os hipócritas. Quando trata de oração, ele diz, ore, mas não seja como os hipócritas. Quando trata do jejum, ele diz, jejue, mas não seja hipócrita. E hipócrita é uma palavra grega que significa ator. Não seja um ator quando você estiver praticando boas obras. Não seja um ator quando você estiver orando. Como aquele irmão é santo, como ele é espiritual, ouviu a oração dele? Às vezes não é. E Jesus disse que há pessoas que oram, mas são hipócritas, são atores, atrizes. E quando estiver jejuando também, não seja hipócrita, não seja ator, não seja atriz. Por quê? Porque a recompensa das boas obras, a recompensa da oração, a recompensa do jejum não vem da ribalta, não vem do palco. Porque no palco o ator recebe os aplausos. Jesus disse que essa é a recompensa dele. Mas no quarto, com a porta trancada, falando ao teu pai que vem em secreto, ele te recompensará as boas obras, a oração e o jejum. Jejum é ensinado em toda a Bíblia. A palavra tsum em hebraico, T-S-U-M, significa fechar a boca. A palavra nesteia em grego também tem o mesmo significado do hebraico. De modo que as circunstâncias na Bíblia, diversos personagens bíblicos praticaram jejum, né? E as circunstâncias em que praticaram o jejum foram diversas. Foram a prática de jejum por derrota, a prática de jejum por arrependimento, a prática do jejum por tentação. Eu estou sendo tentado nessa direção. Eu vou orar, eu vou jejuar. Pode ser uma medida que o crente toma, porque tentação é uma coisa, eu não sei se você já experimentou isso, mas tentação sempre me tenta. Eu não sei se a sua tentação não lhe tenta. Tentação boazinha que não tenta, mas a minha tentação, as tentações minhas não, que vêm sobre mim, elas sempre me tentam. Por isso que eu preciso do socorro do Senhor. As águas, diz, já chegaram até onde não posso mais dar pé. Então, o recurso é oração, pode ser jejum, e estabelecer uma vida mais próxima de comunhão com Deus. Agora, o resultado do jejum. Vou fazer jejum porque eu vou ganhar isso, aquilo outro mais. Cuidado. Muito cuidado. Na Bíblia, jejum causa frustração, fome, mas também a presença do sobrenatural. E isso é vitória na vida do crente. Porque
no jejum, o crente busca conhecer e experimentar a vontade de Deus. Ele pode estar passando por um pesar, ele pode estar passando por doenças, ele pode estar enfrentando a morte. Todas essas coisas podem levar um crente a jejuar. Mas o resultado do jejum sempre deve ser a vontade de Deus. De repente, um crente recebe um diagnóstico ruim, preocupante, perigoso, e ele diz: Deus tem que me curar. Deus não tem que coisa nenhuma. Deus cura, Deus pode curar qualquer doença. Deus pode restabelecer, redirecionar qualquer vida. Mas Deus é soberano. Ele tem vontade própria. E Deus não cai do trono porque eu penso que ele não pode. Deus continua no trono. O Senhor Jesus não curou todos os leprosos. O Senhor Jesus não curou todos os cegos. Nos dias do profeta Elias não havia só uma viúva em Israel, mas ele foi mandado à casa de uma viúva. Nos dias de Elias não havia só uma mulher que não engravidava, mas ele não curou todas as mulheres que não engravidavam. Nos dias de Elias não aconteceu que só um menino morreu, mas ele só ressuscitou um. Então, a vontade de Deus é soberana. Nunca diga Deus tem que me curar. Nunca diga isso. Na semana eu vi o depoimento de um médico que está com um câncer, já com metástase, câncer de pâncreas, um câncer terrível. E ele falou sobre fé. Ele falou sobre o que Deus pode fazer. Mas ele falou uma coisa impressionante. Ele falou sobre agradecimento. Ele disse: eu deito na cama, durmo 8 horas, 9 horas, 10 horas, levanto e não agradeço a Deus. Eu me alimento daquilo que eu quero, daquilo que eu posso, e não agradeço a Deus. Eu vou trabalhar e volto e só reclamo do cansaço. Quando eu levanto da cama, só levanto porque o dia já amanheceu. Mas o dia amanhecer é a fidelidade de Deus, é o amor de Deus. Então, como o salmista disse, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. E como Paulo, o apóstolo, diz: sede agradecidos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque eu estou aqui falando a meus irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Que bênção, Senhor. Que privilégio que o Senhor me deu. E você, o que está fazendo em casa? Você está cozinhando? Você está reclamando porque tem que cozinhar? Por que não dizer: Senhor, obrigado porque eu posso cozinhar. Obrigado porque eu tenho o que cozinhar. Não é tão lindo? Isso é difícil, a gente esquece. Mas isso é que aquele médico estava falando. Mas uma coisa é eu dizer: Deus pode fazer. Deus pode me curar. Deus pode usar a ciência, os médicos, como Ele quiser. Mas Ele só vai fazer
de acordo com a soberana vontade. O senhor pratica jejum? É a pergunta? Sim, quando preciso. Não somente pratico, mas prego e ensino sobre o jejum. O jejum é ensino bíblico. O jejum está respaldado em doutrina bíblica que os crentes devem conhecer ou procurar conhecer. Então, se você não tem vontade para jejuar, seu jejum vai ser um fiasco. Assim como se não tem vontade para orar. Mas eu diria assim, não tem vontade de praticar boas obras? Pratique sem vontade. Não tem vontade de orar? Ore sem vontade. Não tem vontade de jejuar? Jejue sem vontade. Para você conhecer os meandros dessas virtudes que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Mas Jesus chamou os praticantes do jejum de hipócritas. Não. Chamou. Praticante do jejum de hipócritas. Jesus falou sobre uma forma hipócrita de jejuar. Lembre-se que na instrução de Paulo, o apóstolo, sobre a ceia do Senhor, ele diz que há um modo indigno de participar da ceia. Aquele que beber indignamente. Então é um modo. Observe que ele usou um advérbio e não um adjetivo. Ele não disse aquele que é indigno de participar. Não, ele disse aquele que participa indignamente. Então, há uma forma indigna de jejuar. É a hipocrisia. A hipocrisia é jejuar para todo mundo saber. É jejuar para me estabelecer no ranking do mais espiritual. É jejuar para que todo mundo me respeite mais na igreja. Olha, ele jejua. Olha, ele pratica boas obras. Olha, ele fala línguas. Olha, ele tem esse dom. Por quê? Porque eu estou me prevalecendo de um dom que eu não mereço, para me vangloriar. E Paulo diz em Efésios 2, para que ninguém se glorie. Quando eu me glorio porque eu jejuo, quando eu me glorio porque eu pratico as boas obras, quando eu me glorio porque eu oro, eu tiro a glória que é devida unicamente a Deus. Toda a glória seja o nome do Senhor. Toda a glória seja o Rei Jesus. Toda a glória seja Deus o Pai. Toda a glória. E Deus não abre mão da sua glória. A minha glória, Deus diz, a outro não darei. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus ama a sua glória. E eu devo amar a glória de Deus. Por isso que eu devo glorificar a Deus naquilo que estou fazendo e não me gloriar pessoalmente naquilo ou daquilo que eu estou fazendo. Então, Jesus não chamou os praticantes, os jejuadores de hipócritas, não. Ele disse que há gente hipócrita que pratica jejum. Ele disse que há uma forma indigna de praticar o jejum, e essa forma é a hipocrisia. Então, o que a palavra hipócrita, eu já falei, é uma palavra grega que significa
ator, atriz. E fechando essa parte aqui, o ator e a atriz recebem os aplausos da ribalta, do palco. Mas o crente recebe a recompensa de Deus nos joelhos, no seu quarto, com a porta fechada, orando ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Que livro o senhor recomendaria? Eu já falei sobre isso há pouco. É um livro muito importante, não sei onde você vai encontrar. O Jejum Mudou Minha Vida. Esse é da minha biblioteca. Dr. Andy Anderson, um pastor americano, batista, que já está na glória. O livro foi um best-seller dos anos 90, da Broadman Press. São todos dados para você. Em inglês tem. Eu tenho ele aqui em inglês, não posso pegar agora. Fasting Changed My Life. Jejum mudou minha vida. É a tradução bem literal. Então, Deus me deu o privilégio de fazer a revisão desse livro. E a minha cota que eu recebi da revisão já se esgotou completamente. Há um pastor nos Estados Unidos que foi o tradutor do inglês, Dr. Jim Lloyd Moore. Se houver interesse de algum irmão para comprar o Jejum Mudou Minha Vida em português, eu posso entrar em contato com ele para saber como ele enviaria esse livro, evidentemente que sob pagamento, e também pagamento das taxas do correio, mas eu acho que o irmão, a irmã serão bem recompensados lendo o Jejum Mudou Minha Vida. Ok? Agora vamos mudar do assunto jejum para o assunto casamento. Eu entendo Gênesis 2, 24 a 25. Seria possível o senhor falar um pouco sobre Gênesis 2, 24 a 25? Sim. Eu entendo que esses versículos, aliás, Gênesis 2, desde o 18 até o 25, são o manual do autor do casamento. Aquele meu livro, Manual do Autor do Casamento, esse livrinho que está aqui. Esse livro é uma análise detalhada de cada versículo do Gênesis 2, 18 a 25, palavras de destaque, palavras como costela, sono pesado, palavras para identificar aquele idílio entre ele. Esta é agora a carne da minha. Isso é um idílio, isso é uma poesia. Então, destacando aquilo que o autor inspirado Moisés destacou nesse livro. Então, todo ensino sobre casamento na Bíblia é baseado em Gênesis 2, 18 a 25. O Senhor Jesus usou esse texto. Paulo usou esse texto. E esse texto é o seguinte, Gênesis 2, 18 a 25. Tudo o que um casal deseja saber sobre o casamento, Deus diz em Gênesis 2, 18 a 25. É completo. E todos os demais ensinos são tirados daqui. Então, eu ouso, irmãos, até dizer que todos os problemas do casamento decorrem ou do descaso, ou do desconhecimento, ou da desobediência ao manual Gênesis 2, 18 a 25. Agora, o que significa deixar pai e mãe? Em seu livro, esse livro aqui, Manual do Autor do Casamento, a pessoa diz, o Senhor diz que deixar pai e mãe é abandonar pai e mãe.
E onde fica o honra, aspas, honra a teu pai e a tua mãe? De fato, irmãos, a palavra hebraica que aparece no texto é abandonar. Eu só conheço uma versão em espanhol que traduziu por abandonar. Versões em inglês traduzido por abandonar. Mas eu sei que é difícil entender a razão, mas o autor inspirado usou essa palavra, azav, verbo abandonar. Agora, existe a palavra deixar, que é ishir, por exemplo. Ishir é deixar pai e mãe. Mas Deus sabe, o uso dessa palavra é aquilo que eu falei de Deuteronômio 8. As palavras da Bíblia são cada palavra de Deus. O homem não vive só de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus sabe como esse momento de separação, de sair um filho em casa para se casar com uma mulher estranha, Deus sabe que esse momento pode ser muito agradável, todo mundo querer aquele casamento de ambos os lados, mas Deus sabe que esse momento pode ser muito tenso. E isso é recorrente, né? Em geral, há problemas. Uma mãe que não quer que seu filho case com aquela moça. Uma moça que já entrou na família sem gostar da mãe do rapaz. Essas coisas, então, uma família que não quer receber aquele rapaz. Uma família toda que não quer receber aquela moça. Ciúmes, principalmente, eu tenho que dizer, da mãe do rapaz. Ciúmes. Por isso, a ordem é dada ao rapaz e não à moça. E é a parte ativa do homem no primeiro ponto desse sermão de casamento. O sermão de casamento está em Gênesis 2, 24 e 25. O ensino todo começa em 18. Mas o primeiro ponto desse sermão é: abandonará o homem a seu pai e sua mãe. É a ação ativa do homem, não é de Deus, não. É um homem que tem que deixar. E então, o abandonar é uma forma de Deus dizer explicitamente que é importante deixar. E ele ensina com isso que quando o rapaz deixa seu pai e sua mãe, ou abandona, azav no original, ele estabelece uma nova relação. Marido e mulher. A relação anterior era pai e filho. Pai e mãe e filho. Filho e mãe, filho e pai. Agora tem uma nova. Não deixou de haver a relação filial, mas estabeleceu-se uma nova relação. E o que complica mais ainda é que essa relação é mais importante para Deus do que a primeira. Porque Deus manda deixar pai e mãe. Então, ninguém é mais importante do que a esposa. Ninguém. Ninguém é mais importante que o marido. Ninguém. E então, essa ênfase agora de uma nova relação vai além da relação filial e a relação de parentesco. Cunhadas não são mais importantes que a esposa. Cunhados não são mais importantes que o marido. Meu pai não é mais importante que Dulce. Minha mãe não é mais importante que Dulce. Eles são meus pais.
Devo a eles que já estão na glória honra ao nome deles. Tenho uma gratidão profunda por aquilo que eles, como eles cuidaram de mim, desde o meu nascimento até a minha idade maior, quando eu me casei, e como eles me conduziram a Cristo. É gratidão que não morre, saudade também que não morre, que eu tenho deles. E se voltasse atrás, seria muito melhor filho do que aquilo que eu fui. Mas ninguém é mais importante que a Deus. Então, a esposa precisa dizer: ninguém é mais importante que o meu marido. Não há uma pessoa mais confiável. Não há uma pessoa a quem eu conte um segredo que não possa contar ao meu marido. Não, nada disso. Mas alguns pais que, de certa forma, criam dificuldades para o casamento de seus filhos, eles esquecem de que eles também um dia deixaram papai e mamãe no passado. Assim, filhos um dia vão casar. E isso deveria ser uma realidade desejada pelos pais, porque é o caminho estabelecido por Deus. Então, Deus é o autor do casamento. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 que todo casamento deve ser honrado, que o casamento deve ser honrado. Então, honrado seja entre todos os casamentos. O casamento significa todo mundo tem que se levantar diante do casamento. Isso é respeito. Agora, há situações desastrosas, há situações que são exceção e que justificam preocupação dos pais, justificam preocupação da mãe e do pai. Mas isso só pode ser tratado com oração. Não é com briga, não é com separação. Isso só pode ser tratado com oração. Se você não está satisfeita com aquela menina que o seu filho escolheu, comece a orar. Eu não comece a orar para Deus destruir aquele casamento, não. A possibilidade é: comece a orar para Deus estabelecer a sua vontade naquele casamento. Então, esse abandonar pai e mãe para o casamento não invalida o 5º mandamento. Filhos adultos devem honrar o pai em vida e até depois que morrem. E a Bíblia não diz se o pai é bom ou se é ruim. Se o pai maltratou, se o pai abusou, essas coisas são muito difíceis. Muito difíceis. Mas Deus vai recompensar o filho e a filha, que mesmo assim honram a seu pai. Filhos pequenos, além da honra, eles devem obediência. Filhos, obedecem a nossos pais. E então a criança não vai querer honrar nem obedecer, mas ela tem que ser ensinada. Não é assim que se fala com a mamãe. Fale com a mamãe de outro modo. E então não é assim que você responde a mamãe. Não é assim que você fala com o papai. Vai ensinando. E depois entra uma palmadinha, alguma coisa que a Bíblia ensina para todas as etapas da idade da criança, até chegar ao ponto em que não deve mais obediência, mas a honra sempre vai ser devida. O versículo 25 afirma que ambos estavam nus. O que é isso? É que a Bíblia entende, Deus entende, que o lugar da intimidade de um homem com uma mulher, ou melhor, como diz o hebraico, Zahar Unikivá, de um macho com uma fêmea, a Bíblia ensina que o casamento é o lugar da intimidade. Mas observe que ambos estavam nus, o homem e a mulher dele. Não é clube de nudismo. Clube de nudismo é promíscuo.
Casamento é íntimo. Marido nu, esposa nua, é intimidade estabelecida. E quem deve estabelecer aquilo que o casal deve fazer dentro do seu quarto não sou eu, pastor. São os dois. São os dois. De comum acordo, para o bem dos dois. Então, a palavra de Deus ensina que isso ajuda o casal não somente para a satisfação pessoal dos dois, para o prazer pessoal dos dois. Estou falando de prazer sexual também. Tem prazer sexual, mas há outras formas de prazer também na relação sexual. Relaxamento e outras coisas que vêm depois de uma relação sexual. Então, além disso, além desse prazer do casal, ajuda na vitória sobre a tentação da carne. E todo mundo tem tentação da carne, não é? O Senhor Jesus teve tentação da carne. Não tem ninguém que pisou neste mundo que não foi tentado. A diferença do Senhor Jesus é que ele não pecou. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Essa é a diferença do Senhor Jesus para nós. Então, dizer, eu não tenho tentação, eu empurro Satanás. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse eu empurro Satanás. Mas o ensino do mundo é hipócrita, não é? A sociedade é hipócrita, porque a sociedade desnuda a mulher no outdoor, a sociedade desnuda a mulher nas revistas pornográficas, desnuda a mulher nos filmes, e o homem também, mas quer estabelecer tabus para o casal, não é? Mas não. Esse versículo diz que casamento é lugar de completa intimidade, e deve ser esse o modelo de todo casamento. Então, deixa pai e mãe, vai ser unido por Deus a sua mulher, tornam-se uma só carne pela relação sexual e passam a viver uma vida de completa intimidade. Por que um casamento, agora é um modelo de um casamento, né? Por que um casamento que tinha tudo para dar certo, como o de Davi e Mical, deu tão errado? E como explicar que Mical ficou estéril? Irmãos, eu preguei para jovens em Ribeira do Pombal a semana passada sobre esse texto. De fato, o casamento de Davi e Mical foi um desastre. Mas dois ingredientes que podem estar em todo casamento foi o que destruiu aquele casamento. O primeiro foi o ciúme exacerbado de Mical. E o outro foi a ira incontrolável de Davi. De Mical veio a palavra dura. De Davi veio a resposta perversa e fere o espírito. A palavra dura suscita ira, suscitou mesmo, mas a resposta perversa atinge o espírito. Então, ela o desprezou no seu coração, ela desdenhou dele, tratou-o como um homem qualquer, teve ciúme até das servas dos servos de Davi. Ciúme pode ser bom, é bom, quando é
aquele ciúme descrito na palavra grega zelos. Zelo. Ciúme quando é zelo, cuidado. Mas ciúme de tudo, até da sombra, até dos filhos, até da filha mulher, porque abraça e beija o pai. Olha, isso é doentio. E foi isso que levou o casamento. Foi essa a contribuição de Mical para o casamento, um ciúme descontrolado. Qual foi o ciúme? Qual foi a contribuição de Davi? Foi a ira. A Bíblia diz que a ira não é pecado, mas o que a gente faz com a ira é pecado. E a resposta de Davi, eu não tenho muito tempo aqui, a resposta de Davi atingiu o espírito de Mical. Talvez seja esse o motivo, eu não sei explicar muito bem, mas talvez esse seja um motivo, não é? De Mical, do agiógrafo, concluir o texto dizendo que Mical ficou estéril, nunca mais teve filhos. Ou porque o casamento acabou mesmo e Davi não teve mais relação sexual com ela. Mas para um casamento, mas para um homem estéril, uma mulher estéril, existe a oração do marido, existe a oração da esposa. Isaac era um homem de oração e a mulher dele era estéril. Rebeca era estéril. E a Bíblia diz que ele amava a Rebeca. E por isso ele orava por ela. E ela engravidou já na primeira gravidez, foram 2. Ela engravidou como resultado do amor do marido. O amor do marido pode devolver o espírito quebrado da esposa. O amor de Davi poderia devolver o espírito quebrado de Mical. Agora, Mical não era estéril, porque há um equívoco na Bíblia entre Mical e Merabe, que era a filha mais velha era mais velha do que Mical, mas Mical teve 5 filhos e do casamento dela com Pealtiel, mas Mical não casou com Pealtiel. É que nesse texto de 2 Samuel 21 está dito que Merabe teve 5, na tradução em português, que Merabe teve 5 filhos de Pealtiel, e de fato a palavra que aparece lá não é Merabe, mas Mical, que Mical teve 5 filhos. Aparece o nome de Merabe na tradução, mas é Mical em português, mas o hebraico registra Mical. Então, assim também, o nome do marido que aparece é Adriel. Por quê? Porque o marido de Merabe era Adriel. Mas o marido de Mical era Pealtiel, que era um soldado de Davi. Portanto, ao que parece, a esterilidade de Mical, após esse desentendimento com Davi, talvez seja porque Davi decidiu não mais viver com ela como marido e mulher. Finalmente, pastor, Satanás é um anjo, um espírito, como amarrá-lo? Eu não contesto o versículo de Apocalipse 20, onde Satanás de fato é amarrado por um anjo. Embora desejo ouvir uma explicação, mas contesto pessoas na minha igreja, na igreja dele lá, e outras que vivem amarrando o diabo. Há pessoas com poder, há pessoas com esse poder. Meu irmão, de fato, irmã, Satanás é um anjo. Satanás e anjos são espíritos desencarnados, não é? Eu não sei como uma pessoa pode amarrar um espírito desencarnado. Como uma pessoa pode amarrar um anjo? O anjo é muito poderoso. O anjo é muito forte.
Anjo é muito superior às nossas forças. Um anjo sozinho pode destruir uma cidade, sozinho, matar todo mundo. E há exemplos na Bíblia de um anjo que matou 185 mil soldados. E então, o que me causa espécie, irmãos, sobre essa história de amarrar Satanás, é que alguém o desamarra. Porque você chega numa igreja hoje, um desamarra. Vai numa igreja amanhã, outra amarra também. Então, se ele foi amarrado hoje e amanhã precisa amarrar alguém, o desamarrou. Quem foi que o desamarrou de ontem para hoje? Então, o nosso relacionamento com Satanás, a Bíblia ensina que o nosso relacionamento com Satanás deve ser um relacionamento respeitoso. Ele é uma criatura de Deus e Deus o ama. Então, o arcanjo não ousou dirigir uma palavra de ofensa a Satanás. Nem disse que ia amarrar Satanás. Ele disse: o Senhor te repreende. A nossa relação com Satanás, ensinada na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4, é uma relação de resistência. Resistir ao diabo. Ele fugirá. Agora, em Apocalipse 20, o ensino é outro, é totalmente outro. Quem amarrou Satanás naquele ensino, em Apocalipse 21 e 2, foi outro anjo. Então, um anjo poderoso. E assim diz o texto: eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. Agora, um livro que está cheio de símbolos, como é que eu posso entender essa figura? Chave significa autoridade. Então, tinha uma chave, tinha autoridade sobre o abismo. Pedro resolveu essa questão mais ou menos de uma forma melhor para nós, que ele disse que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Então, cuidado com a interpretação para não colocar Deus dentro do nosso tempo e dentro do nosso relógio. Então, se há pessoas com o poder de amarrar a Satanás, eu não conheço. Eu conheço o mais valente, que é Jesus, que entra na casa do valente, que é Satanás, e o amarra, e depois saqueia os seus bens. Nós podemos fazer isso resistindo a ele, saquear o engano dele, saquear a mentira dele, saquear a falsidade dele, saquear o ódio dele por nós, porque ele quer nos matar. Então, resistindo, ele vai fugir. Então, quantas vezes o Senhor Jesus foi tentado por Satanás? E quantas vezes o amarrou? Nenhuma vez. Mas disse, mas resistiu. Vai-te, Satanás. Resistiu a Satanás. Para trás de mim, Satanás. Isso é resistir a Satanás. Nós participaremos com Jesus, meus irmãos, da destruição do ministério do engano e da mentira de Satanás. Porque a Escritura diz: e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós cooperaremos. Romanos 16, versículo 20. Mas é no futuro. Deus de paz esmagará. É uma promessa de vitória sobre Satanás. Mas vai acontecer em breve. Em breve esmagará Satanás. Mas o em breve é no tempo de Deus, no relógio de Deus. A palavra é sua, meu irmão. Muito bem, 3 minutinhos
faltando para o meio-dia na rede. Pastor, interessante essa história aí de Mical, essa troca, né? Como a gente acaba entendendo que é uma troca dos nomes de Mical e Merabi, né? Na hora de apresentar, de falar dos filhos, né? Porque a gente vê que a grande maioria, quase que unanimamente, fala que Mical era estéril, né? E aí agora, o senhor diz que no original, no lugar de Merabi, tá lá Mical. Mas os filhos, o senhor falou que era eu não vou conseguir pronunciar o nome, mais popularmente conhecido como Paltiel. O senhor falou o nome dele no original aí. Veja só, há um erro de escriba, porque ele colocou Merabi, por ser a mais velha talvez, casada com Paltiel, ou Paltiel, né? O dele é Paltiel. E então, Paltiel não era o marido de Merabi. O marido de Merabi chamava-se Adriel. E então, ela era a filha mais velha. E quem casou com Mical, a mais nova, foi Paltiel. Então, quando aparece o nome de Merabi, no original hebraico, aparece Merabi casada com o marido de Mical, Paltiel. Mas o nome que aparece lá no hebraico não é Merabi, é Mical. Então Mical é a mulher de Paltiel e teve 5 filhos com ele. Não se diz quantos filhos Merabi teve de Adriel. O texto diz Mical, que eles chamam Micol. O nome dela em hebraico é Micol. E então os filhos são dela, nesse texto. E o texto de 2 Samuel 6, do casamento dela, do desastre do casamento, diz que Mical ficou estéril. Ela não era estéril, ela tornou-se estéril. E não tem explicação para isso, a não ser que a reação tão dura de Davi quebrou o espírito dela, ou então que Davi deixou de ter uma vida de marido e mulher com ela. Rompeu com ela. Muito bem. Interessantíssimo. Então vamos lá, eu vou devolver pro senhor aí, pro senhor fazer aí a sua conclusão. Então veja bem, jejum é uma doutrina ensinada na Bíblia. E eu recomendo a leitura do Jejum Mudou Minha Vida e principalmente de Isaías 58. Então, quando Jesus ensinou sobre o jejum, ele disse quando você jejuar, não disse se você jejuar. Então há um tempo para o jejum estabelecido por Deus. Deixar pai e mãe é ordem de Deus a um homem para que ele estabeleça uma nova relação, e uma relação que vai ser maior do que a relação pessoal, filial, e a relação fraterna entre irmãos e a relação filial com os pais. Portanto, a mulher é mais importante, a mulher casada é a pessoa mais importante para o marido. O homem casado é a pessoa mais importante para a esposa. É uma nova relação que nossos pais fizeram também no passado. Eles também deixaram seus pais e os pais deles fizeram o mesmo. Isso é ordem de Deus. Filhos adultos devem honra, filhos menores devem honra e obediência. Então, o deixar pai e mãe não tem nada a ver com desonrar pai e mãe. Pode até desonrar, se eles não respeitarem seus pais. Mas eles dizem, mãe, um dia eu vou ter que casar. Porque Deus criou o casamento, né? Pai, um dia eu vou ter que casar com aquela mulher. E então, é melhor que a gente entenda isso de uma maneira assim, honrosa, respeitosa com os nossos pais. Não é sair aí falando da mãe, falando do pai e batendo os pés e batendo a porta, não, isso não. Então, o casamento de Mical e Davi foi destruído por excesso de ciúme e excesso de ira.
há outros ingredientes, mas não dá tempo de a gente falar aqui. Satanás é um anjo poderoso, ele é um espírito, portanto a nossa relação com ele não deve ser de dar tapa, nem de chutar, nem de empurrar, como eu ouvi um pregador dizer, aqui ele não entra. E se ele entrar, ele vai sair com pontapé nos fundos. Ele usou outra palavra. Mas lembre-se que Satanás... Mas lembre-se que é uma palavra chula, muito ruim para dizer a igreja e para ser vocabulário de um crente. Então, Satanás não entra na igreja? Que história é essa? Satanás entrou no cenáculo onde Jesus estava celebrando a ceia. Ele entrou lá e ele invadiu o coração de Judas. E Judas se tornou a presença física de Satanás lá no cenáculo. Ele entra em qualquer lugar, ele vai à presença de Deus, ele fala com Deus. Está lá no livro de Jó, porque ele é uma criatura de Deus e Deus ama Satanás. É difícil entender isso, mas Deus é amor. Deus não age de uma maneira que não seja amor, e a justiça de Deus com relação a Satanás é o amor de Deus agindo como Satanás merece ser cuidado por Deus. Então, meu irmão, meu agradecimento muito sincero aos queridos ouvintes no Brasil e fora do Brasil, meu agradecimento a toda a equipe da Rede 316 que me dá todo o suporte necessário para cada semana estar aqui com os irmãos, meu agradecimento aos ouvintes que processam outras crenças, e que nos dão o prazer e a honra da audiência e participam com perguntas também, sempre proveitosas, sempre respeitosas. Nós falamos a verdade em amor, como a Bíblia ensina, não é? Respeitamos o que você crê, mas não temos que seguir o que você crê, porque cremos de forma diferente. A bênção do Senhor seja sobre todos. Deus te abençoe, a Welber, sua casa, sua esposa Tatiana, seus filhos. E agora ainda tem um genro, um estranho no ninho, né? Seu xará. Pedro? Pedro e faz aniversário no dia que o senhor também, você acredita nisso? 6 de janeiro? Faz aniversário. Pedro Itagiba, o nome da fera lá, e faz aniversário no dia 6 de janeiro também, pastor, você acredita? Dia dos Reis. Né? Mas muito bem. Meu pastor, obrigado então, mais uma vez, pela tua participação, reforçando esse domingo, vai ter lá o Desvendando Textos Difíceis da Bíblia lá no templo, né? Que fica ali ao lado do Colégio 2 de Julho, né? Conheço demais Salvador ali, ó, bem do ladinho, no bairro do Garcia. Eita! Vai conhecer, em nome de Jesus. Então vai ter lá o nosso Desvendando a partir das 4 da tarde, né? Nesse domingo, né? Lembrando que 4h30. 4h30, né? Então o pessoal que está em Salvador, o pessoal que está fora aí nos arredores e derredores de Salvador quiser participar, será muito bem-vindo, viu? Às 4h30 da tarde ali, ao lado do Colégio 2 de Julho, tem um templo ali, né? Que inclusive está aguardando a próxima igreja a estar congregando por lá, mas enquanto isso tem lá o estudo todo domingo. E também o livro, né? Mais uma vez, reforçando aqui o livro A Ceia do Senhor, está aí a todo vapor, se você gostaria de adquirir o teu, né? Ainda dá tempo, então você pode adquirir através da loja virtual do pastor Pedro Moura, inclusive na loja, nessa loja lá você pode adquirir outros livros que o pastor tem, se estiver disponível, né? Aí, claro, você vai estar entrando em contato, e o CD, né? Canta a Sã Doutrina, também o CD que daqui já a gente vai estar aqui tocando uma canção hoje, Se Eu Confessar, é o que a gente vai estar encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje com o pastor Pedro Moura e família aí na produção desse lindíssimo CD já. E é isso, meu pastor, bom fim de semana, Deus abençoe. Sexta-feira, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Eu acho que o pessoal da produção aqui, deixa eu ver se eles me passaram o assunto da próxima semana.
ceia e batismo no Antigo Testamento é o próximo assunto. Então, ceia e batismo no Antigo Testamento. Ceia no Antigo Testamento? Eita, isso aí vai desvendar um bocado de coisa mesmo aí, ó. Entende. Vamos orar por isso. Amém. Então, abração, meu querido, o Senhor te abençoe e te guarde. Valeu, meu pastor, obrigado, Deus abençoe, bom fim de semana, até lá então. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316,